Olá pessoal, tudo bem? Vou ajeitar o microfone primeiro, né? Bom, gente, é, bem-vindos aí à primeira aula, né? Aula um de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos 2. Então, esta aula aqui, o conteúdo que vocês irão aprender é uma revisão, né, das últimas aulas e já alguma matéria nova que é analisar os circuitos eletropneumáticos com CLP utilizando representação de sequência de movimentos. O que significa isso, né, gente? Então nós vamos continuar analisando os circuitos pneumáticos, tá? Com controle por CLP e mostrando, né, no controle a sequência de funcionamento. Vamos ver como é que funciona aí na hora de desenhar isso. Então, né, aqui uma breve introdução, que é para desenvolver um projeto ou analisar um sistema eletropneumático, devemos seguir algumas etapas. Então, essas etapas nós já vimos em sala de aula. Quais são essas etapas, né? Desenhar circuitos e diagramas de trabalho, de comando, de programação, né? E outras coisas que são importantes que nós vamos listar agora aqui. Então, quais são as etapas para um projeto? Tá? Ou para análise de um projeto, para olhar um projeto e avaliar, conseguir entender como que ele está funcionando. As etapas principais para desenvolver e analisar um sistema eletropneumático é a seguinte, ó. Então vamos lá. A primeira etapa, quando você vai desenvolver um projeto eletropneumático com CLP, ou você vai analisar ou fazer uma manutenção num tipo de circuito desse. Primeira coisa, conhecer o funcionário, conhecer o funcionamento do equipamento e seus detalhes de construção. Segundo, elaborar e desenhar a sequência de acionamento. Terceiro, elaborar e desenhar o circuito pneumático. Quarto, elaborar e desenhar o circuito de comando. Quinto, elaborar uma tabela de entradas e saídas. E sexto e último, elaborar um programa de controle. Bom, vamos estudar cada uma dessas então aqui rapidamente. A primeira etapa, né, é conhecer o funcionamento do equipamento e seus detalhes de construção. Ok? Bom, como é que é a primeira etapa? Essa primeira etapa, pessoal, é aquela história, né? É bater um papo com o cliente. É bater um papo com a pessoa que vai pedir para você desenvolver ou analisar aquele circuito. Então você deve o quê? Primeiro, ouvir o cliente, tá? Veja a questão, veja o que ele quer na automação, né? Veja os detalhes que ele tem, tudo aquilo que ele quer fazer, como funciona a máquina passo a passo. Anote todos os detalhes, né? Então, tá aqui a figurinha, ó, né? Converse com ele, leve um papel, leve um celular, uma agenda, né? Anote todos os detalhes do projeto. Tá? Verifique com o seu cliente aí, né? Com quem está pedindo o projeto para você, verifique se ele já tem algum componente que você vai aproveitar, ou o seu painel já tem alguma coisa que você vai aproveitar. Se tiver, você analisa ver se realmente está compatível com o projeto. Se não tem, você vai elaborar uma lista para compra, ok? Então você vai elaborar uma listazinha de compra do material para esse pessoal aí. Se for uma reforma de equipamento, né, levar sempre em consideração, né, o que já tem instalado e o que precisa ser instalado. Tudo bem? Então, eu vou mostrar tudo isso para vocês, pessoal, com um exemplo. Então, a ideia dessa primeira aula é, eu vou fazer um projeto completo, vou dar um exemplo, né, de um projeto completo e, a partir desse exemplo, nós iremos trabalhar em cima, ok? Então, aqui está um exemplo que eu vou dar. Nesse exemplo, né, a etapa de ouvir o cliente é isso aqui, né? É os detalhes do funcionamento. Então vamos lá. O circuito é formado por dois cilindros de dupla ação, comandados por válvulas direcionais 5 vias, 2 posições. Segundo a exigência, ó, no painel elétrico há um botão pulsador que liga a sequência. Os dois cilindros devem iniciar recuados e os sensores de recuo do cilindro A e o de recuo do cilindro B estão acionados. Então eu chamei de SRA e SRB. Ao pressionar o B1, que é o botão de liga, o cilindro A avança até atingir o sensor de avanço SAA. A seguir, o cilindro B avança até atingir o sensor SAB, sensor de avanço do B, e então o cilindro A retorna até ser atuado o sensor SRA, sensor de recuo do A. Finalmente, o cilindro B recua até atingir o sensor SRB,
né, e a sequência termina. Um botão de emergência deve recuar nos 2 cilindros. Então isso aqui você anotou durante a conversa com o seu cliente. Muito bem. Vamos para a primeira etapa? Então aqui a gente vai começar a entender. Então a primeira etapa que eu havia comentado é elaborar e desenhar a sequência de acionamento. Então, retomando algumas aulas, pessoal, isso aqui é importante. Então, antes de mais nada, faça essa sequência. O que que é? Desenhar, como está aqui embaixo, ou escrever de forma algébrica como é o funcionamento do... qual é a sequência de funcionamento, tá? Então, a sequência, lendo lá as exigências, a sequência é A mais, B mais, A menos, B menos. Tá? No diagrama trajeto-passo seria o quê? Né? No primeiro passo, o cilindro A avança, o B mantém recuado, depois o cilindro B avança, o A mantém recuado, depois o A recua e o B mantém avançado, e depois recua o B e o processo para reiniciar. Então, para esse exemplo, elaborar o circuito pneumático. Então, o circuito pneumático, pessoal, é esse aqui. Ó, cilindro A, sensor de recuo do A, sensor de avanço do A. E a válvula direcional com 2 solenoides Y1 e Y2. Aqui o cilindro B, né? O sensor de recuo do B e o sensor de avanço do B. Considerem aqui um avanço, que acho que saiu. Tá? A figura que deve ter coberto aqui. E a válvula com a solenoide Y3 e Y4. Então, o diagrama pneumático está ok. O próximo passo, elaborar e desenhar o circuito de comando. Então, o circuito de comando, tá? Aqui eu desenhei usando um software. Vocês não vão precisar. Se tiver o software, usa. Se não tiver, não usa. Aqui, né, eu desenhei o circuitinho de comando. O que é o circuitinho de comando? Um CLPzinho aqui com entradas e saídas. Né? Alimentei o CLP com uma tensão de 24 volts e conectei todos os dispositivos de entrada. Então, conectei o botão B0 normalmente fechado, que é o botão desliga. Conectei o B1, que é o botão normalmente aberto de liga. E conectei os 4 sensores, tá? Na sequência. Aqui na entrada 3, e 4, e 5 e 6. Então, essas são todas as entradas que nós temos. Aqui nós temos todas as saídas. Então, aqui o que vai ser acionado? O que o CLP vai acionar para atuar? 4 solenoides, Y1, Y2, Y3 e Y4. Então, aqui eu já fiz um diagrama, né? Com todos os botões e todos os sensores, ou seja, todas as entradas do comando. E aqui foi desenhado o diagrama de todas as saídas do comando. Muito bem, vamos para a próxima etapa, elaborar a tabela de I/O. Então essa tabela aqui, tá? Aí agora vocês vão depois dar uma olhada com detalhe, é a tabela de entradas, então que mostra, né, mostra o nome, né, o nome criado para cada entrada, né, e aqui o valor, o número da entrada física do CLP, que é importante. E aqui uma descrição. Tá? Aqui são saídas, então as 4 saídas do sistema, né? Aqui a denominação da saída física, Q1, Q2, Q3, Q4, e aqui uma descrição breve, ok? E o último passo, elaborar o programa de controle de linguagem Ladder. Então aqui, tá? Essas linhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 linhas, pessoal. Então, em 9 linhas deu para fazer esse programa, tá? Então, o que nós vamos fazer? Como aqui não está muito legível, né? Precisaria dar um zoom e aqui não consigo dar um zoom agora. Então, vocês irão estudar esta aula aqui e vão olhar, né? Tentar entender esse funcionamento aqui, ok? Então, na hora de vocês estudarem, vocês vão verificar. Então, a sequência dessas linhas, né, em que elas estão funcionando, é a sequência do funcionamento da máquina. Então, a máquina vai funcionar nesta sequência, tá? Então, dá para ver aqui os contatos, né, chaves, botões de entrada, sensores. Aqui,
as memórias, estamos trabalhando então com as memórias, então eu seto memórias e reseto memórias. As saídas Q1, Q2, Q3, Q4 estão todas aqui. Então o sistema começa, faz o ciclo e termina. Então ele não está considerando que ele reinicia automaticamente. Ele vai, começa, faz todo o ciclo e termina. Tá? Para recomeçar o ciclo eu tenho que apertar o botão, né, inicial. Tudo bem, pessoal? Então esta é a primeira aula e vocês vão dar uma olhadinha aí, dar uma estudada. Tudo bem? Então, por enquanto, obrigado e até a aula número 2.